Olá, amados, paz seja convosco, pastor Clédio passando aqui para deixar mais um versículo para você refletir. João capítulo 6, versículo 28 diz assim: então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Amém, amados? A obra de Deus é muito interessante, é muito lindo ver alguém realizando a obra de Deus. Mas quando eles perguntam para Jesus alguns passos para isso, Jesus, amados, ensina eles. Primeiro ponto: ninguém pode realizar a obra de Deus sem ter experimentado a obra de Deus realizada no seu coração. Amados, são muitas pessoas que têm um bom interesse, tem muitas pessoas que querem fazer a obra de boa vontade, mas o Senhor está dizendo assim: olha, antes de você realizar a obra de Deus, a obra do Senhor precisa estar realizada no teu coração. O segundo ponto que observamos aqui, Jesus diz assim: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que me enviou. Amados, ninguém consegue fazer com êxito a obra de Deus sem primeiro crer no Deus da obra. Amados, antes de fazer a obra de Deus, eu preciso desenvolver uma experiência com o Deus da obra, uma experiência com o Senhor, uma experiência completa com a palavra de Deus. Amém, amados? E terceiro ponto que eu quero deixar aqui para você refletir: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus segue com essa orientação: creiam naquele que me enviou. Qual é a motivação de eu fazer a obra de Deus? Amém, amados? Tão importante quanto fazer a obra de Deus é eu entender o porquê eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu quero fazer a obra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 1 em diante, nós vamos ver que muitas pessoas estavam fazendo a obra de Deus. Umas faziam porque Paulo estava algemado, né? Outros faziam por inveja, diz a palavra de Deus. E Paulo diz assim: a obra de Deus precisa ser feita, e ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim está esta obrigação, né, irmãos? Todo cristão, todo servo de Deus tem uma obrigação de fazer, ou tem a obrigação de fazer a obra de Deus, de alguma forma ou de outra, mas não posso fazer de qualquer maneira. Eu preciso primeiro crer no Deus da obra. Segundo, irmãos, ter uma experiência da obra de Deus sendo realizada primeiramente no meu coração. E terceiro, irmãos, por que eu estou fazendo a obra? Por que estou fazendo a obra? Qual é a minha motivação para fazer a obra? Não é para benefício próprio. A obra de Deus, irmãos, é para levar a palavra de Deus à vida e o coração das pessoas. Não é para um benefício próprio, mas para edificação na vida das pessoas. Amados, e entenda o seguinte: sinais não convertem ninguém. Essas pessoas a qual Jesus está dando essa orientação acabaram de ver a multiplicação dos pães e comeram e se fartaram de alguns pãezinhos e peixes, e ainda sobraram muitos cestos cheios. E agora eles chegam diante de Jesus ainda sem crer nele. Amém, amados? Pessoas que vivem assim, correndo aqui, acolá, atrás de sinais, é porque ainda não se converteram, são meninos na fé. Amém, amados? Porque os sinais não convertem ninguém. A palavra de Deus diz assim, que os sinais seguirão aos que crerem. Amados, muitos correm até atrás de sinais até hoje, mas nunca se converteram ou tiveram uma experiência real com Deus, irmãos? O Deus da obra. Buscaram o poder de Deus, mas não querem ouvir a Escritura, a palavra do Senhor. Então, amados, tão importante quanto os sinais, entenda, o Deus maravilhoso precisa habitar no teu coração. Você vai fazer a obra de Deus, sim, eu creio e profetizo, mas deixa Deus fazer a sua obra no teu coração primeiro. Deus te abençoe e um forte abraço.